Essa tarde nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu não imaginaria que Deus, no meio de um congresso desse, pararia para dar um ensinamento que já dei esses dias. E novamente o Senhor trouxe para mim falar para vocês. Vou falar aquilo que a tua carne mais ama. Aquilo que a tua carne mais é pegada. Aquilo que você... Jejum, isso mesmo, irmã. Revelamento. Aquilo que a sua carne mais gosta de fazer. Aquilo que você é apaixonado, né? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Fala, estamos sendo preparados. Daqui a pouco a gente entra na nuvem da glória, amém, amém? As pessoas querem tudo de qualquer maneira, irmão. Quer entrar diante da presença da glória? Se a sua carne não passar um processo de santificação aqui, meu filho, você nunca vai entender o que é a glória de Deus na sua vida. Que Deus me dê graça para até amanhã abrir essa mensagem para vocês. Porque não é algo que eu possa abrir para vocês. É algo que somente o Espírito de Deus que governa o meu espírito pode abrir para vocês. Quando Deus ele abre uma revelação, Ele está te dando uma oportunidade de você acessar uma nova dimensão. Amém? Escute, o que nós vamos falar hoje pode mudar radicalmente a vida de vocês. Eu estou falando não uma mudança simples. Estou te falando que nós vamos se apoderar, vamos acessar lugares altos, vamos se apossar das dimensões celestiais. Eu creio que vocês querem ir mais profundo. E nós estamos entendendo que existe um caminho correto. E se nós não entendemos esse caminho, nós podemos andar em grande declínio dentro de enganos. Amém, amém. Fala obrigado, Jesus, pela sua presença. Bom, nós temos muitos versículos chaves para que a gente possa falar sobre jejum. Mas eu gostaria que você sentasse, pode se sentar. Sinceramente, eu não imaginaria que Deus me dá uma jejum. E às vezes você acha que é algo que já falamos, que é algo que já conhecemos. Toda vez que Deus ele quer falar algo, Ele quer sentar algo no fundamento na sua vida. E jejum ele faz parte do fundamento da vida de um cristão verdadeiro. Escute, eu já estou pregando na palavra para vocês. O jejum, ele não é uma condição. O jejum não é algo que você opta em fazer ou não. O jejum, ele faz parte do evangelho, ele faz parte da sua nova natureza. Existe muita chave que nós começamos a receber de Deus por revelação. Isso destrava nosso entendimento de maneira poderosa e podemos ir mais profundo em algo que a gente acha que sabe, mas não sabemos. Se eu perguntar para você o que é jejum, você vai falar deixar de comer. Justamente, o jejum ele te leva a deixar de comer. Mas o que é o jejum? O que de fato é o jejum? Então nós vamos começar a caminhar dentro da palavra de Deus, vamos ver até onde o Espírito Santo vai nos levar aqui essa tarde. E que Deus me conceda para abrir experiência para vocês, porque é necessário vocês crescerem espiritualmente. Escute bem, você está num ambiente onde tem a unção de Deus, onde tem revelação de Deus, não significa que você vai ser transformado. A transformação é algo individual. A transformação é algo que você depende da sua competência, depende da sua disponibilidade, depende do quanto você se dedica a isso. Muitos que ouvem, muitos são tocados aqui, mas poucos são transformados, por quê? Acham que a transformação é algo que vai ser por osmose. Não, a transformação é algo que você tem que determinar no seu coração. Transformação é uma determinação. E você vai ter que determinar no seu caráter, no seu coração, aonde você quer chegar na sua vida espiritual. Escute outra coisa. A nossa geração, isso aqui, altar, tudo hoje é permitido por Deus. Toda estrutura que nós vemos aqui é permitida por Deus. Mas quando vem a mão de Deus, o avivamento, você vai ver que nosso foco não estará mais aqui dentro. Não necessitaremos mais de púlpitos criados por homens. Porque o altar verdadeiro que está aqui dentro de mim. Eu sou o altar de Deus. Eles sobem aqui, eles são o altar de Deus.
Esse ambiente aqui está santificado, mas o altar verdadeiro somos nós. Nós somos o templo, nós somos o altar, nós somos a oferta. Glória a Jesus. Então, o que acontece? Acontece que essas questões de valores foram invertidas, porque parece que quem está aqui é o que tem chamado, que tem mais responsabilidade. Não, muito pelo contrário. Nós temos que entender que todos nós temos a mesma responsabilidade dentro do reino. Somos chamados para ser exemplo de Cristo nessa terra. Somos chamados para ser portadores da glória de Cristo. Somos chamados para ser mediadores de justiça no meio dessa sociedade caída. Todos vocês têm a mesma responsabilidade de ser santos, de ter o temor de Deus, de dar o testemunho de Cristo, ser testemunhas vivas nessa terra. Amém, amém? Mas a religiosidade faz você sentar numa cadeira, receber, ter uma boa mensagem, glorificar e depois voltar à mesma vida de sempre, sem nenhum compromisso real com a sua chamada em Cristo. Você está lutando aqui pela sua salvação, meu irmão. Todas essas mensagens, tudo está sendo assentado na sua vida, o que vai continuar sendo assentado, é para preparar você para o arrebatamento. Uma igreja que não ora, uma igreja que não é santa, não vai ver o arrebatamento. Uma igreja que está perdendo tempo com entretenimento, é uma igreja que os seus olhos estão longe do arrebatamento. Um dos assuntos hoje que é pouco falado nas grandes igrejas, ou nas igrejas famosas, ou igrejas que não estão nem aí para a vida de oração, é sobre arrebatamento. E o arrebatamento agora está mais perto do que nunca, e parece que as pessoas estão mais distantes dessa consciência. Alguns anos atrás, se você chegar lá, perguntar para algumas pessoas mais antigas, em 91 em diante, pergunte para elas como é que era o temor que existia entre os cristãos, o respeito, como é que as igrejas eram. A igreja teve um declínio moral terrível. Por quê? Fala, por quê? Porque o mundo deu à igreja o que ela queria para ter o seu sucesso. Pararam de depender do poder do alto para depender do poder do baixo. Sabe, os panfletos são legais, mídias é legal, mas isso não substitui, isso não é substituto para o poder verdadeiro. Amém, amém. E esse poder é o que vem do alto. Esse é o verdadeiro poder que nós queremos resgatar, essa essência no nosso coração, no coração de vocês. Lutando para que vocês vençam essas malditas vaidades que vocês estão aprisionados ainda. Perde muito tempo no Instagram, muito tempo no YouTube, muito tempo nas coisas terrenas dessa vida, em vez de ganhar tempo e estar na presença de Deus. Escute, jovem, dou um conselho para vocês hoje. Todo tempo que você perde no mundo hoje, você vai ter que correr muito amanhã para conquistar com Deus. Mas todo o tempo que eu investi na minha juventude, passei anos de vida de oração, anos, desde a minha juventude, lutando para estar numa vida de oração, eu conquistei os lugares hoje que eu estou com Cristo. Vocês estão me entendendo? Amém, amém. Sabe, o nosso sacrifício de hoje se tornarão amanhã as nossas maiores virtudes. Todo sacrifício, tudo que eu sacrifiquei, tudo que eu lutei, tudo que eu sofri ontem, se tornou em virtude, poder, domínio na minha vida hoje. Você tem que entender que a sabedoria é o poder de Deus na sua vida. Você pode ter alguma unção, você pode ter um espírito que sabe trazer manifestações espirituais, fazer uma pessoa cair no poder no chão. Isso não significa que é o verdadeiro poder de Deus. Isso é só uma pequena manifestação. O verdadeiro poder de Deus vocês vão ver daqui a pouco. Aquele que a pessoa cai, os principados que estão nela começam a sair. Esse é o poder do Evangelho. Eu estava num lugar, de repente, o ministro estava ministrando sobre prosperidade, unção, dinheiro. Foi muito difícil para mim ficar naquele lugar. De repente, existia uma unção poderosa. Eu sentia a unção que estava ali. Um homem foi na frente para receber aquela unção que estava falando transferência de dinheiro e riqueza. Quando ele caiu, eu falei, estava manifestado em demônio e não viram. Ele caiu manifestado em demônio, só que o líder não vê mais que é demônio. Acho que é unção. Era demônio. A pastora Rosana estava comigo quando a gente entrou na sala, aquele profeta, aqueles homens de Deus. Houve um mover dos demônios, tudo se agitaram os demônios. Porque a unção que nós carregamos quebra o jugo. Agitou aquele homem, agitou aquelas pessoas, ficaram tremendo. Porque o engano, ele não pode prevalecer onde chega a luz da verdade. Nós que estamos carregando a verdade, aonde você chegar, essa unção ela vai quebrar o jugo do inferno. Só que nós precisamos progredir, irmãos. Vocês precisam avançar. Com todas as mensagens que elas estão nos impactando, elas só vão ser, de fato, verdadeiras em nossas vidas quando você partir para os sacrifícios espirituais. Sacrificar, fala, sacrifício é o poder da vida.
Sabe, aqueles que sacrificam são os que demonstram poder. Você tem que entender que jejuar não é uma opção para você. É uma determinação para a sua vida. Você vai ter que entender que você vai ter que abnegar essa carne. Nós ficamos esperando muito pela nossa libertação para vir do altar, para vir da imposição da mão de homem de Deus. Isso vai acontecer aqui dentro. Daqui a pouco vocês vão estar já quebrantados para receber a sua libertação. Quando o nosso orgulho vai ser quebrado, daqui a pouco você está preparado. Que eu mantenho os principados ocultos em nós e as nossas fortalezas. Nosso orgulho. Quando nós vamos descer nos lugares mais baixos, mais profundos da humildade dentro de Cristo, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, já está nos quebrantando, os demônios podem sair da nossa vida, da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus. Amém, amém. Então, falei, Senhor, falar sobre jejum de novo. Esses dias nós tivemos uma mensagem muito eficaz sobre jejum. Quem ouviu no YouTube nossa mensagem sobre jejum? Mexeu algo em você? Que hoje Deus continue mexendo isso. Porque eu quero que você entenda que jejum, que tudo que está na Bíblia, quando nós falamos de oração, falamos de jejum, falamos de outras práticas espirituais. Você pode ter um entendimento natural, buscar um entendimento natural. Você pode praticar e sacrificar sobre aquilo ali para alcançar aquilo ali. Mas chega uma hora que vai se abrir um portal de algo na sua vida. Uma dimensão do Espírito, com uma graça sobrenatural, vai descer exatamente naquela área que você estava buscando, se empenhando para que ela venha a ser viva na sua vida, da glória a Jesus. Então, quando você está se empenhando a orar, de repente você vai ser visitado pelo Espírito de oração. Uma unção para você orar. Depois você medita em Zacarias, capítulo 10, capítulo 11 e 12, você vai encontrar no capítulo 10 algo maravilhoso, 11 e 12, tem muitas coisas sobre isso. Mas o Senhor fala, derramarei sobre os habitantes de Jerusalém e a casa de Davi, o espírito de oração e de adoração. Adoração é o Espírito de Deus. É uma graça, é o espírito de adoração que vem sobre nós. Da mesma forma a oração e da mesma forma é o jejum. O Espírito conduziu Jesus para o deserto para jejuar. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Então você vai ter que entender que, primeiro, tem que ter uma condição no seu coração, que é a aceitação. Segundo, você vai ter que buscar conhecer isso, você vai ter que se empenhar para que isso venha na sua vida. Hoje pode acontecer algo que nós estamos começando a abrir, vou começar a abrir uma palavra, e a unção que vai cair aqui essa tarde, pode trazer uma transferência de graça na sua vida. Uma transferência de graça na sua vida. Que de repente você não conseguia jejuar, você tinha uma luta para jejuar 24 horas, você vai jejuar 3 dias tranquilamente, 7 dias, 14 dias, você vai avançar. As muitas fortalezas que nós temos, nossas crenças limitantes que nós temos, nossos pensamentos, ela nos impede de conseguir enxergar isso como uma realidade na nossa vida. Porque você veio desde bebezinho sendo alimentado, come, tem que se alimentar para ter saúde, para ter força, é verdade ou não é? E é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se o Espírito Santo permitir, eu vou te ensinar você o segredo do jejum, tanto na parte da revelação espiritual e na parte da ciência para vocês. Eu creio que isso pode afunilar mais ainda a sua vida espiritual. Você viu que é um congresso, nós não estamos aqui iludindo vocês? Você viu que aqui é tudo realidade, Deus está falando com vocês? Se você perde a realidade do sofrimento de Cristo, você perdeu o seu verdadeiro caminho no Evangelho. Foi falado sobre o sofrimento de Cristo, das opressões que nós estamos passando esse tempo aqui pela manhã. Você tem que entender que se você perde isso na sua vida, os ouvidos para entender isso, você vai perder o seu verdadeiro caminho do Evangelho. Você vai ficar andando atrás de moveres de doutrinas de homens, atrás de moveres de unção de homens. Eu estou aqui buscando o Evangelho aqui dentro. Nós estamos aqui atrás do Evangelho. Quem está atrás do Evangelho aqui? Então deixe o Evangelho de Cristo se apropriar de vocês. Depois você vai ver que é fácil você ter acesso ao poder de Deus, irmão. Nós estamos tendo muitas pessoas que são invasores das dimensões do Espírito. Eles querem invadir, quer acessar algo, quer ter algo que nem pagou preço para ter. Essa geração ela tem um favor de coisas que nem pagaram o preço para ter. Tem muitas pessoas que recebem uma unção, mas ela é transitória, ela não é sua. A unção que vai ser sua, ela deita com você e acorda com você. A unção que você pagou o preço, que ela funilou, agora faz parte da tua natureza. Ela está nos seus ossos, ela entrou no seu DNA, ela entrou no teu sangue, ela entrou na tua alma, entrou no teu espírito. Essa unção ela vai andar com você dia e noite.
Não é algo que você tem uma luta agora para ter, é algo agora que já está em você. Quando Deus ele assenta uma verdadeira unção em você, você se tornou algo efetivo para Ele nessa terra. A unção é para aquele que tem compromisso com a sua missão. Quem quer ser hoje tomado da unção do Espírito Santo? Então coloca o teu coração na direção de que Deus está falando para vocês. Se portem como verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são dignos para entrar nas regiões celestiais da glória. Ora em línguas agora. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua glória, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti pela sua misericórdia. Obrigado pela sua unção, Jesus. Eu amo a sua unção. Eu amo a tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Essa tarde você precisa de uma transferência. E essa transferência é uma transferência da graça para jejuar. Ok. Eu estou convencido de algo. Não existe uma maneira mais poderosa de se apropriar das regiões celestiais, do poder de Deus, a não ser jejuando. Gravou? Ok. Você sabe, eu observei durante todos esses anos, muitos líderes, muitos famosos vindo no Brasil, transferir mantos, unções para outros líderes, que eles iam debaixo daquela unção por um tempo bem, daqui a pouco faz assim, ó, igual um barco à deriva, afundava. E quando afundava, trazia só escândalo. Você pode pegar uma unção emprestada? Pode. Mas se você não entender o custo dela, ela se vai, ela se perde. Mas quando você começa a entender o preço, o valor da unção, e quando Deus começa a trabalhar em você para você se apropriar da unção, aí vai acompanhar duas coisas importantes na sua vida. Que quando Deus ele está tratando do homem para dar unção, o homem ele está preparando o caráter dele para suportar o poder dele. Porque muitos carregam poder, mas deixaram de carregar o caráter. E a autoridade moral que um líder carrega é o seu governo, é o seu assento moral que tem autoridade contra os principados. Vocês acham que expulsar demônio, principado, quando a gente expulsa aqui dentro, é só porque a pessoa tem muita unção? Vocês estão muito enganados, irmão. Isso é autoridade. Que a autoridade é: anjos estão conosco. Eu não estou sozinho. Há momento que usamos a unção para queimar os demônios, para quebrar obras de demônios. Mas só a autoridade do nome de Cristo podemos expulsar demônios. Isso depende muito mais do nível de justiça que você carrega do que do nível de poder que você está procurando. Esses valores, quanto mais vai sendo agregado em nosso coração, nós vamos poder ter entendimento de como se apropriar verdadeiramente do poder de Deus. Porque se vocês for para a linha errada, que eu vi muitos indo, nós vamos ficar o quê? Viciados em correr atrás de homens. Viciados em conferência sobre conferência, e Deus nunca confere a gente. Quem está entendendo a glória de Deus aí? Vocês estão me entendendo isso? Aí vivemos o quê?
nessa inconstância. A sua fonte original, ela está diante de vocês. É a presença que foi dada a vocês. Se alimentem dela. Você pode beber do meu cálice aqui, que eu estou cheio. Pode beber do nosso cálice aqui. Mas você tem que aprender a beber do seu próprio cálice. Nós estamos aqui para transferir entendimento, trazer caminho, para fazer muitas coisas boas, mas quando você sair daqui, você vai ter que beber do seu cálice, da sua comunhão com Deus. Então, a responsabilidade é sua. Assuma o compromisso da sua transformação pessoal. E para entrar numa vida de jejum, é um compromisso sério. É estar disposto a vencer as obras da carne do diabo. Pede os irmãos que estão atrás dormindo para acordar, por favor. Abrir os olhos. Você está dentro de uma igreja. Posso continuar? Você quer se apropriar do poder de Deus? Então, se prepare para se desapropriar do poder da sua carne. Não existe como você ser cheio do poder do Espírito Santo se a sua carne não for quebrantada. E quebrantar a estrutura da nossa carne é um sacrifício, é um trabalho chamado jejum. Eu vou começar a entrar só em umas partes bem rápidas, só para dar um pequeno leve ensino para vocês, e vamos entrar nas partes mais da revelação. Qual é o propósito do jejum? O propósito primário do jejum é humilhação diante de Deus. O jejum, ele foi dado como uma forma de nos humilhar diante de Deus. O propósito original do jejum é humilhar-se diante de Deus, para obtermos o favor divino em nossas vidas. Daniel, ele se humilhava diante de Deus a fim de alcançar misericórdia pelo seu povo. Ele diz assim, Daniel 9:3: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. Ele se humilhou diante de Deus. Amém, amém? Com súplicas, jejuns. Então, jejum, o propósito original do jejum, fala me humilhar diante de Deus. Você vai entender que o apóstolo Pedro diz, nós vamos cada vez mais pegando sentidos profundos que os apóstolos falam, quando nós vamos obtendo chaves de entendimento das Escrituras. Pedro diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do seu Deus, para que no seu tempo certo ele vos exalte. Nós vamos entender algumas outras palavras bíblicas, chaves, que você vai ver que tem tudo a ver com a abnegação da carne. Por que temos que jejuar? O propósito de jejum então é humilhação. Esse é o propósito original. Amém? Ok. Mas esse ato de jejuar, ele tem muitos benefícios para a sua vida. Pô, já sei, já li vários livros. Então, você já jejuou 14 dias, já jejuou 7 dias, já jejuou alguma coisa, fez alguma coisa na tua vida? Não fez? Então tu não sabe nada. Ainda não entrou em você. A verdade ainda não assentou no teu coração. Já li também muitos livros de jejum. Mas quando a revelação veio, isso transformou a minha vida de jejum. Amém, amém? Olha só o zelo que eu quero ter com vocês aqui essa noite, essa tarde. Isso aqui é o zelo de Deus por vocês. Nós queremos ensinar vocês a se apropriar do poder de Deus. Você entrar pela tua escada, não ficar usando a minha. Amém, amém? Sabe, a minha escada eu uso dentro de casa, meu quarto de oração, no monte. Use a escada de vocês. Aprenda a subir os degraus das dimensões altas na sua vida. Nós só estamos aqui para ser instrutores, estamos guiando, te ensinando. Agora, pratique e você vai ver a justiça na sua vida. Na glória. Está entendendo? Deus quer pessoas responsáveis com o reino dele. Não pessoas que só falam teoricamente do reino, mas aqueles que se apropriam do reino e vê a manifestação na sua vida. O reino de Deus está aqui. Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. E estará em vós, da glória. Fala, o reino de Deus está em mim. Está à volta de mim. Então pega o reino de Deus hoje, irmãos. Se aproprie do reino de Deus. Porque aqueles que se apropriam do reino de Deus são os que têm autoridade e poder para governar sobre as obras do inferno nessa vida.
Sabe, eu estou sentindo que Deus vai dar um destravamento aqui na questão de autoridade e poder na vida de alguma pessoa aqui dentro. E é necessário falar de jejum para você, meu querido. Porque tu vai sair desse congresso já com uma novas metas na sua vida, amém, amém? Se tem algo que Deus vai usar para purificar a tua carne, para lapidar a tua carne, te colocar você assentado sobre a tua carne, é o jejum. Há um segredo, fala, há um segredo. Há uma revelação. Fala, há lugares mais profundos. Então, o que você está sacrificando, lutando, daqui a pouco tu vai receber tanta graça que você vai mergulhar em um oceano de coisas que hoje você está lutando muito. Tudo no início tem muita luta, muito sacrifício, dificuldades. A minha vida de oração no início não foi fácil. Jejuar no início para mim era um sacrifício, era uma dor terrível, amém, amém? Mas os anos vai se passando, nós vamos ser aperfeiçoados nos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Deus vai te aperfeiçoar, a unção ela vai te aperfeiçoando, Ele vai te levando mais profunda a oração, mais profunda a intercessão, mais profunda a revelação, mais profundo no jejum, e com isso você vai ficando mais profundo no poder do Espírito Santo, aleluia! Quem está entendendo a glória a Deus? Eu sinto uma graça, fala graça, fala graça. Ó, seus inimigos serão colocados em fuga quando vocês começarem a jejuar. Cara, tem uma coisa que o diabo odeia, é quando o crente está em jejum. Fala, por quê? Porque ele perde o acesso à casa dele. Ele para de acessar sua mente, ele vai começar a cair na sua mente. Você vai parar de feder carne. Daqui a pouco você vai cheirar a fragrância de Cristo. Agora está cheiroso. Eu tive uma experiência de manhã ali em cima, que se eu contar para vocês, vocês não acreditam, mas eu mostrei para minha equipe se é verdade ou não é. Eu recebi algo no meu corpo ali em cima. Eu estava em espírito, no mundo espiritual, paralisando as forças malignas, enquanto a mensagem precisava entrar no coração de vocês. Isso é ser um corpo, nós somos um corpo aqui, nós não somos independentes um do outro, nós somos interdependentes, nós somos unidos, juntas e medulas em Cristo Jesus, o nosso cabeça. E eu lá em cima, intercessão, desde manhã. Eu vi coisas que vai acontecer com vocês aqui nessa tarde para a noite. De repente eu estava em espírito, a oração foi levada em espírito. Um anjo abriu uma tampa de bueiro de rua e falou para mim, desce. Eu falei assim, meu Senhor, não. É necessário você descer. Eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, eu vi muitos demônios e muitos de vocês aqui, aprisionados pelos demônios, a alma de vocês. Eram espíritos de promiscuidade, espíritos geracionais. Era muita imundícia, só imundícia aquele lugar. Mas a luz que estava sobre o meu espírito ia afastando aqueles espíritos todinho. Aí eu voltei em espírito, tomei um susto, eu voltei em espírito e eu continuei em oração e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu continuei na oração em espírito e Deus me levou de novo. Pum, entrei no êxtase em espírito e fui. Quando eu desci lá embaixo novamente, eu vi com uma espada fazer assim contra os demônios. Eu vi legiões de demônios caindo por terra assim. E vi vocês, pessoas aqui sendo soltas dos demônios. Você tem que entender que há uma guerra na sua alma. O problema de vocês é que vocês misturam a sua alma e confundem com o teu espírito. Vocês não entenderam ainda o que é o seu ser, teu homem espiritual. Essa mescla que acontece é a perturbação que contamina a tua vida espiritual. Você não está entendendo que é uma divisão que se faz, a espada do espírito, entre a nosso espírito e a nossa alma. Que a nossa alma é uma coisa e o nosso espírito é outra coisa. Vocês não podem confundir as duas coisas. Quando Deus começa a dividir a sua alma do teu espírito, é nesse processo que começa as maiores revelações a entrar na sua vida. Quando o teu espírito começa um espírito livre, você está acima da sua própria alma. Aí sim,
o espírito de revelação começa a vir sobre vocês. Aí vocês vão começar a ver o desígnio futuro de vocês. Vocês vão ver que tudo em vocês já está feito na eternidade. Vocês vão reparar que tudo tudo no meu espírito já está feito. O problema agora é que nós estamos num processo chamado quebrantamento da nossa carne, regeneração da nossa alma, regeneração do nosso corpo. O problema é que olhamos para a mensagem, para a palavra de Deus, lemos versículos que falam sobre regeneração, santificação, renovação, e não conseguimos entender o poder que está escrito ali. Foi feita uma colocação aqui na palavra de manhã, que por causa desse sistema gospel, os jargões gospels, estão tirando a essência das palavras, amenizando o seu poder, reduzindo ao tamanho dos homens. Sabe, a palavra não está aqui no meu tamanho, é do tamanho de Deus. Eu tenho que colocar essa palavra no que Ele é. Olhar palavras eternas, palavras de poder. Devolvam a palavra de Deus o seu poder, igreja. Devolvam o que as Escrituras pedem de vocês. Devolvam o temor de volta às Escrituras. É isso que vai trazer transformações para vocês. Dias atrás nós estávamos no monte de jejum e consagração. Eu fui tomado debaixo do manto de um anjo, uma força tão grande, que eu fiquei num transe profético em torno de uma hora e alguma coisa. Eu falava do temor da palavra, eu profetizava a palavra, eu profetizava os versículos. Foi ou não foi? E ali o Espírito, eu estava num transe profético tão profundo, eu falava, é necessário, igreja, voltar a temer a Deus. Voltar a temer os mandamentos de Deus. Eles não temem mais. Eles lêem como se não lessem. Lê a Bíblia como se lesse qualquer livro. E quando você estiver lendo a Bíblia, pare, analise os versículos, orem, peça ao Espírito Santo. Não é o muito, mas é aquilo que Deus ele vai te levar para entender. Nós vamos começar a devolver de volta a palavra de Deus, o seu governo na nossa vida. É quando devolvemos o temor reverente às Escrituras. E quando a Bíblia fala para você não cobiçar, você vai entender o que é isso. É uma ordem, é uma lei espiritual para nós no Evangelho. Há mandamentos que a igreja só quebra mandamento, só quebra mandamento, só quebra mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não falarás mal do teu próximo, mas é o que a igreja mais faz contra isso. É o que mais pratica contra os mandamentos. Vocês estão me entendendo? A falta de temor e respeito que as pessoas têm em relação à palavra de Deus. Quando você devolve seu coração, devolve o temor, você se dá a temer novamente a palavra de Deus, você vai começar a ver que esse poder vai voltar para você. Fala, eu tenho que devolver o que é de Deus. Então dá de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. A palavra ela continua, o mesmo poder, ela é poderosa, é a palavra de Deus, é Deus. E o verbo se fez carne, aleluia. O verbo é a palavra de Deus. Isso faz parte de ser um cristão. Amar reverentemente a palavra de Deus. Então quando você lê uma ordem de Jesus, pegue aquilo ali e entenda que aquele ali é supremo na sua vida, é sagrado. Fala sagrado, fala divino. O jejum é sagrado, ele é divino. Quais as maiores perturbações que tem na tua casa, na tua família, no meio do seu casamento? Porque vocês guerreiam por causa da carne de vocês, por causa da alma de vocês. As insatisfações, as inseguranças, apontamento, tudo isso está na carne de vocês. Tem muito crente perturbado que vem aqui, fica um monte de briga na carne. Oh, não misture as coisas aqui dentro. Vai se santificar, daqui a pouco você vai ver a verdade. Escute o que eu estou falando para vocês. O jejum vai te fazer você enxergar a verdade que você precisa. Você vai ver um nível de quebrantamento na tua vida como nunca antes na tua vida. Porque você vai entrar numa nova dimensão de jejum com Deus. Não importa a tua idade, é para todos. Por que temos que jejuar? Porque através do jejum, da abnegação do nosso corpo por alimentos, é que vamos romper contra as estruturas de iniquidades e fortalezas mentais que principados colocaram na nossa geração presente e passada.
Quando nós começamos a entrar em jejum, nós vamos começar a romper contra as estruturas chamada fortaleza de principados que está na nossa mente. Entendimento. Muitas pessoas lêem a Bíblia, mas não têm entendimento. Não tem discernimento das coisas espirituais. Quando você começar a jejuar, vai ser restaurado. O espírito do seu entendimento vai ser devolvido para você de volta. Eu tenho um tema para essa mensagem aqui hoje. Posso falar? Quebrando o sepulcro dos cobiçosos. Primeiro, já vou dar a primeira parte, daqui a pouco nós vamos entrar na parte mais séria dessa mensagem. E você vai trazer mais um arrependimento na sua vida a partir de hoje. Vocês têm que entender que a glutonaria, ela tomou a vida de muitos de vocês que estão sentados aqui hoje. E isso é um pecado gravíssimo contra o reino dos céus. Só que vocês amenizaram o poder, essa dimensão. Vocês amenizaram o pecado. Por tanta contaminação, estamos amenizando o efeito do pecado. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, falar mal do irmão, nós estamos amenizando. A Bíblia diz que quem fala mal do seu irmão é homicida. Você é um homicida, sanguinário, está falando mal dos líderes, das pessoas. Se você falou mal, vai ter que se arrepender, confessar o nome de cada um, pedir perdão diante de Deus. Porque esse é um pecado gravíssimo contra Deus. Vai em Provérbios e vai ver. Que Deus abomina quem fala mal do seu irmão. Fala, abomina. É abominação. Agora você fica reduzindo o quê? Reduz o quê? Reduz o poder dessa palavra ao quê? Descartamos o temor da palavra, por isso que tantas maldições estão na vida dos cristãos brasileiros. Porque não respeitam mais o santo mandamento da palavra de Deus. Não tem mais reverência dentro da casa de Deus. Quero ver você no meio dos muçulmanos, na hora da reunião e no banheirinho para você ver só. Vai no meio das reuniões daquelas seitas e religiões, vê a ética que eles têm. Fala ética. Isso aí, isso que Deus está restaurando. Deus está nos educando. Deus está nos restaurando aqui. Você crê nisso? Fala, então eu começo a jejuar. Quando você começa a jejuar, você vai começar a vencer as suas próprias fortalezas. Bom, vamos mais profundo? Vocês querem mesmo? Você não vai ter mais desculpa da glutonaria. Você não vai ter mais desculpa. Quem está me ouvindo? Engraçado que Deus falou que Ele está me dando essa mensagem para quebrar um espírito que tem governado a vida de mais de 90% dos cristãos brasileiros. Trono de Jezabel. Esse trono, esses dias, apareceu várias vezes para mim. E vai cair na vida de muitas mulheres e homens aqui dentro. Não, eu não tenho nada disso não. Uma filha. Só se submete à libertação que você vai ver. Você tem noção do tamanho do governo que é esse espírito, não, tá? Estamos falando que um dos arques inimigos da igreja é o espírito de Jezabel. Você vai ver que esse pecado grave, essa falta de domínio próprio, está levando a consequências de libertinagem e fornicação dentro da igreja. Se os líderes brasileiros se priorizassem a levar uma cultura de jejum para dentro da igreja, trazer a essência do evangelho, ensinasse, fundamentasse essa geração nas disciplinas espirituais e parasse com esse negócio de teatro gospel em cima de púlpito, essa geração seria mais efetiva para ter santidade. É verdade ou não é? Evangelho não tem rodeio não, irmão. Culto é objetivo. É para nos render a Deus, ser liberto por Deus, ministrarmos a Deus e ser ministrados por Deus. Acabou. Chega. Passou disso, é obra da carne. Por isso que o temor de Deus tem que estar sentado no nosso coração em tudo que nós vamos fazer quando subirmos aqui no altar. Porque eu temo por mim mesmo, porque nos dias do final, eu que vou ter que prestar conta diante dele, meu filho. Quando os homens perdem o olho para a eternidade, eles só entram com os olhos para a carnalidade. E você sabe por que não se ensina profundamente essa geração na igreja a jejuar?
Porque essa geração ela quer tudo aquilo que é fácil. E quando nós começamos a pregar o verdadeiro evangelho, o caminho fica tão estreito que você às vezes vai ter que andar com a pontinha do pé nele. Ó. Estou estreito. É aí que começa a tua transformação. Fala, quando a minha vida começa a ser estreitada, o meu processo de transformação começa. E não vamos se enganar não, hein? Achar que recebemos alguma coisa, alguma unção, que já estamos bem. Abnegação, uma vida de sacrifícios espirituais, uma vida crucificada, é um estilo de vida daqueles que vão herdar a eternidade. Daqueles que vão olhar para os olhos daquele que é todo poderoso lá. Aqueles que vão ter a chance, a oportunidade, a glória eterna, irmãos, que ela está por vir. Eu creio. Você crê nisso? Tem muita coisa para falar com vocês. Por que jejuamos? Jejuamos para obter a comunhão com Deus. Fala, comunhão com Deus. O jejum é uma das formas que aplicamos às nossas vidas para nos aproximar mais de Deus. As Escrituras dizem que se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 8. Fala, duplo ânimo. Algumas traduções estão doble pensamento, de pensamentos duplos. É isso que acontece na vida de muitos. Ora você está pensando coisa do espírito, daqui a pouco você está numa guerra pensando coisa da carne, é verdade, não é? Ora você está amando teu marido, daqui a pouco você está querendo mandar ele embora de casa. Ora você está amando teu filho, daqui a pouco você quer pegar ele e pendurar ele no quadro ali, fala, moleque. O que vai nos dar o domínio próprio para dominar essa dualidade entre a carne e o espírito é o jejum. Vou liberar uma palavra profética para você, posso liberar? O jejum vai colocar um ponto final nessa inconstância carnal na tua vida. Fala, o jejum vai colocar um ponto final na minha inconstância carnal. Fala, minha ansiedade, tu vai ser julgada hoje. Fala, depressão. Fala, enfermidades, perturbação. Eu vou levantar uma espada nova. Jejum. Hoje você vai levantar uma nova espada. Essa espada, meu filhinho. Ela é um terror para as obras da sua carne. Quando entramos em jejum é algo tão precioso que eu quero ensinar para vocês. Eu quero que você aprenda a valorizar isso na sua vida. Valorizar isso na sua vida. O jejum é uma das formas que nós temos de entrar em comunhão com Deus. Sabe, quando eu comecei a jejuar lá nos meus 17 para 18 anos, eu lembro do primeiro jejum de água que eu fiz. 3 dias. No terceiro, eu cambaleei. Eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha sido convidado para pregar na igreja, no culto de domingo, que era a igreja pentecostal Assembleia de Deus, onde eu comecei a minha caminhada ali dentro. Fiquei trancado dentro do quarto. Eu não sabia nada dessas questões de unções, de livros, nada disso, não tinha acesso ainda a isso. Mas eu já tinha acesso ao espírito de revelação. Eu fico impressionado que as coisas que eu fazia lá, hoje eu tenho entendimento do que eu fazia. E muitas coisas eu fazia sem ter o entendimento completo, mas eu fazia pelo Espírito. Porque quem é governado pelo Espírito, é movido pelo Espírito, faz as coisas do Espírito, sem saber nem porquê. Na glória. Aí você lê tanto, não adianta de nada. Está faltando, submissão. É só. Sabe o que faz as maiores revelações virem? O que eu tenho recebido ultimamente do Senhor nos meus últimos anos de vida? Pelas experiências, dentro dos sofrimentos de Cristo. Eu não troco essa escola por nenhuma outra escola no mundo. Eu não troco esse ambiente com ele por estar com nenhum outro líder, ninguém desse mundo. Porque é dali aonde eu extraio as maiores experiências e crescimento que traz os novos moveres para o meu ministério. É aquilo que Cristo está tratando, me revelando. Vocês têm que entrar nessa escola que Ele quer te levar, da glória a Jesus. Um significado de comunhão, fala comunhão. Presta atenção que às vezes a gente ameniza as palavras. As palavras têm seus sentidos. Fala, ela tem o seu entendimento.
E tem a sua revelação. E falei, atrás da revelação, ela tem uma dimensão. Hoje, quando eu falo de unção, ou eu falo de abnegação, ou eu falo de crucificação, não é uma palavra que eu estou falando. É algo que eu estou vivendo. Que comecei a viver, foi abrindo, aquelas letrinhas foi soletrando ano após ano, até se formar uma palavra em mim. Crucificação. Sabe, você não pode pegar uma palavra completa hoje. Você talvez não vai entrar numa vida de crucificação profunda, mas pelo menos o Czinho dela você tem que pegar aqui. Porque alguns estão com criança aprendendo ainda a andar dentro do evangelho. E você vai começar a aprender a falar letrinha por letrinha. Ceder a ti, Senhor. Fala cru. Isso. A R-U. Renúncia. Humilhação. Você tem que primeiro começar pelo menos o alfabeto do evangelho. Aprende letrinha por letrinha que Deus quer te ensinar aqui. Daqui a pouco, isso vai se tornar uma palavra de poder na sua vida. A palavra justiça, ela começou a ser desenvolvida na minha vida lá anos atrás. Deus só me colocava em situações que, para mim treinar na justiça de reino, do que é ser um verdadeiro ministro. Então, todos os lugares que eu tive, lugares grandes, lugares pequenos, tudo que era corrompido me confrontava muito. Eu tinha muito confronto com as pessoas, por causa que eu carregava um valor em mim, que às vezes eu nem entendi o porquê aquilo. Mas até o dia que eu fui entender. Passou-se anos. Um dia apareceu um anjo e colocou no meu peito assim, ó, justiça. E me deu algo, falou assim, você tem acesso à justiça do reino. Sua justiça agora está completa em Cristo. Você tem autoridade contra os principados. É algo que vai muito além só de você fazer o que é correto. A justiça de reino é muito mais do que isso. É uma dimensão espiritual. Quando eu percebo qualquer mover contra a justiça de Deus, o meu espírito se levanta na hora. Eu percebo de longe. Mover carnal, moveres espirituais, tudo que está desalinhado à justiça, eu capto rápido. Sabe por quê? Fala, por quê? Por causa da dimensão de justiça que eu carrego. Da mesma forma é você. Quanto mais você entender a justiça, crescer dentro da justiça, os aspectos de justiça, a justiça do reino, for afunilado em você, você vai perceber qualquer mover contra ela, em qualquer ambiente. Você vai ver alguém pregando algo muito bonito. Opa! Justiceiro de injustiça. Aí você vai ver que o discernimento depende do quanto você se submete à justiça, à santidade, à integridade, o temor. Discernimento ele só cresce, se agrega com poder para você discernir o coração das pessoas, o que elas pensam, os demônios que estão nela, quando você está crescendo as virtudes espirituais da glória. O que vai ajudar isso tudo é o G. Então, comunhão é fraternidade, associação, participação conjunta, intimidade e natureza. Fala, cainonia é natureza. Eu quero falar para vocês algo que talvez você nunca experimentou na sua vida ou já experimentou alguns. Eu quero falar para você que quando vocês têm já o Espírito Santo sobre você, a unção de Deus está com você no jejum. Você é consciente da presença dele. Eu estou falando daqueles que já são portadores do Espírito Santo. Eu quero que você entenda algo que eu vou te falar. Quando você se submete ao processo de jejum, você está se submetendo a um processo genético na sua vida. Nós estamos passando por uma mutação genética. A nossa estrutura genética, ela será totalmente transformada. E olha o que eu vou falar para vocês, aprendam. O Senhor me levou em espírito, eu vi isso no mundo espiritual. Eu vi onde os demônios têm acesso às pessoas, é no sangue. É no sangue delas. Gênesis 9:5 diz o quê? Que o sangue, a vida está no sangue. A alma está no sangue. O seu sangue representa a sua alma. Quando o diabo bebe o sangue de alguém, está bebendo a alma dessa pessoa. Vocês têm muitas pessoas que têm muitos problemas na sua vida, porque a sua geração passada deu muito sangue ao diabo. Derramou muito sangue na feitiçaria.
Vocês passam um sério processo de vida hoje que impede a prosperidade, impede acesso a essas revelações na sua vida, por causa do que seus pais cometeram lá atrás e que vocês talvez cometeram. Agora o jejum, ele vai entrar numa área profunda de transformação e mudança genética em você. Vocês vão ver que essa conduta de pecado, essas opressões demoníacas, satânicas, na sua carne. Quando eu falo isso, eu falo lascívia, cobiça, pornografia, desejos imorais, impaciência, ira. Os demônios têm acesso aos portais do seu sangue. Isso vai começar a ser purificado quando você começar a jejuar. E você vai começar a ser levado a um estado de transformação profundo. Quando eu falo de natureza, a cainonia fala da mesma natureza, eu estou falando, e eu tenho uma chapa para falar para vocês dentro das Escrituras. Eu vou tentar abrir para vocês. Eu vou ler essa palavra para vocês na King James, que a King James atualizada, ela cometeu um grande erro. Vou colocar na atualizada para vocês, quero que você abra agora em 1 João, capítulo 3, por gentileza. Alguém está comigo? Pronto. Agora eu vou abrir aqui e vou no capítulo 3. Vou mostrar para vocês algo que vocês devem saber disso. Quem quer descobrir algo novo? Coloca no telão para mim, na versão King James. Eu vou provar para vocês algo. Que quando eu ministrar unção sobre vocês nessa tarde, vocês vão receber uma unção específica. Eu não sei se todos estão preparados para receber isso. Mas você vai receber uma descarga para dentro da tua genética. Por várias vezes, eu vou ensinar para vocês. Eu tive uma experiência ali em cima tão forte hoje, que eu não sei se o Espírito vai poder me permitir abrir isso para vocês. Eu estou muito mexido com isso que aconteceu ali em cima. Que aconteceu com o meu corpo físico. Quando ministrar sobre você, a sua genética ela precisa ser mudada. É uma descarga para dentro da tua medula. A pastora Rosana andou comigo muitos anos, minha mãe. Por diversas vezes passamos experiência da iniquidade sair fisicamente do corpo. Fisicamente do corpo. Hoje aconteceu algo tão terrível que eu vou falar para vocês, se Deus me permitir. Porque Deus está tirando iniquidade de vocês aqui. A coisa está séria aqui dentro hoje. Está muito sério para vocês. Vamos lá, presta atenção no que eu vou te falar para você. Porque quando descer essa descarga, você já está entendido, você está recebendo fé no que eu estou falando. Você não pode se apropriar daquilo que você não tem fé e muito menos entendimento. Quando eu estou pregando algo, você está recebendo fé se você está crendo. Você está confiando, a fé está vindo, está entrando. Daqui a pouco tu chamar uma descarga só, bum, vai cair uma onda só. Vou priorizar primeiro os adolescentes, as crianças, os jovens, os mais novos, depois os mais adultos. Os mais jovens precisam urgentemente desse tipo de transferência. Quando eu recebi isso diretamente do Senhor, eu vi meu corpo sendo transformado. Eu vi meu corpo sendo levado nu para o céu, fiquei nu diante do Senhor. Eu me vi nu diante do trono da graça. Ele fez assim, tocou no meu corpo físico. Passei vários processos de anjos vir e ministrar fisicamente no meu corpo, para alterar a minha genética. Eu tinha uma mudança súbita de força. A força, a saúde que eu tenho hoje é incomparável ao que eu era. Eu sou mais forte quando eu tinha 17 anos de idade. Essa força, essa estrutura, a genética. Quando eu falo de genética, eu vou te mostrar que aqui nesse versículo é o segredo da genética, só que nos ocultaram a verdade. E essa atualizada, ela deu opção para a pessoa pecar. Vamos lá. Versículo 3, por gentileza.
Todo que tem nele essa confiança purifica-se, assim como ele é. Versículo 4 agora. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há, escute, nele não há. Todo aquele que permanece nele não vive. Toda pessoa que continua no pecado não o viu e nem tampouco o conheceu. Olha lá a versão King James. Todo aquele que permanece nele não vive. Presta atenção no versículo. O que essa tradução está dando para você? Eu quero que você aprenda a usar a sua cabeça para pensar. Leia. Olha o erro de tradução aqui. Agora coloca esse mesmo versículo na versão Almeida. Grava a sentença de cima. Todo aquele que... Almeida. Qualquer pessoa que permanece nele não... Qualquer que permanece no pecado não viu nem conheceu. Volta à versão King James. Todo aquele que permanece nele não vive. Você viu que tem uma condição de pecar. Não vive pecando. Quer dizer que uma vez você peca, então está tudo bem. Você não pode viver pecando. Agora, a versão fiel da King James, de 1961, ela é diferente da atualizada. E ela foi colocado um texto importante. Graças a um pastor que me ensinou, não sei se está aqui o pastor, ele me deu um acesso a um aplicativo maravilhoso. Eu consegui acessar isso e descobrir isso. Olha isso. Versão fiel da Almeida. Eu vou mostrar para você, quero que você aprenda, tenha fé para receber isso na sua genética. Você vai ver que a transformação não é algo só da alma e mente. É físico, fala, físico. Aí eu descobri, porque eu me perguntava a Deus, Senhor, como Elias conseguiu jejuar tanto tempo andando no deserto? Como João Batista conseguia ter aquela vida? Hoje eu entendo. Eu aprendi isso. Eu descobri por experiência. Experimento esse poder violento. Amém, amém? Olha agora na versão fiel. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. É uma afirmativa para você. Eu estou falando de um conhecimento, uma transformação, a qual é impossível você pecar. É impossível. Quando eu falo de pecado, nós estamos falando de pecado do corpo, nós estamos falando de pecados seríssimos. Não vai estar mais em você a condição do pecado, não vai estar mais na sua mente o pecado. Você não vai ter mais essa inconstância com a tua vaidade. Muda um pouco o cabelo, daqui a pouco o speed lasciva vem, já quer dar encanto. Isso vai sair da sua vida, mulher. Agora eu vou te dar um ensinamento para você entender o que está escrito no versículo 6 que estava oculto nas traduções. Coloca para mim agora 1 João. Não, deixa aí mesmo. Deixa aí mesmo. Eu vou ler um rodapé para vocês entenderem melhor, para mim continuar a palavra sobre o jejum. O apóstolo não está exigindo uma perfeição impecável do crente, pois ele conhece as suas limitações sujeitas. O que ele está ensinando é que, diferentemente aos gnósticos daquela época, os cristãos devem buscar uma maneira santa, totalmente contrária ao pecado, de acordo com a palavra de Deus, que é absoluto e generoso. Agora deixa eu colocar uma renovação aqui no entendimento de vocês. Aqui. Não confunda a questão impecável de comportamento. Estou falando transformação de natureza. Amém, amém? Fala transformação de natureza. Chegamos aqui.
Aquele que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Está falando literalmente da palavra esperma, de espermatozoide. Aquele que está nele tem a mesma genética dele. O que ocultaram dentro da tradução, que essa tradução aqui está aqui. Aquele que está nele tem a sua genética. Esse estar nele, que permanece nele, significa aquele que tem a mesma genética. Tem os mesmo código, que vem da palavra genes, genética. Está mostrando que aquele que tem a genética de Deus não pode pecar, porque a genética de Deus é santa, é pura. Por isso que Jesus não podia pecar. Ele era puro, santo na sua genética. Quem está entendendo? Amém. Essa aqui é a tradução original. Escute o que eu estou falando para vocês. Leve a sério o que eu estou falando para vocês. Esse aqui é um contexto que nós precisamos entender. Que Deus vai mudar a estrutura genética de vocês. Isso vai começar dentro de um processo profundo de uma vida de santificação por meio do jejum. O que eu mostrei para você na versão atualizada, que o erro de tradução, e tem várias traduções dando permissão ao pecado, mas o original diz que aquele que tem a genética de Deus, o que está nele, que tem o seu gene, não peca. Essa é a palavra em original. Essa é a tradução. Fala glória a Deus. Essa palavra permanece nele, que está nele, que tem a genética dele. É isso que eu quero que vocês entendam. Os rodapés, os tradutores antigos, os comentaristas da King James, estou falando da Fiel, eles que colocaram isso e defenderam isso. Mostrando que o corpo de um cristão, ele é transformado, ele tem a genética de Deus. Irmãos, presta atenção, se você não crê nisso, você não vai conseguir crer que Jesus nasceu em Maria. Você não vai conseguir crer que o Espírito desceu e colocou lá os genes dentro dela. Ele é 100% humano e 100% Deus. O nosso corpo humano, nossa estrutura humana, a decadência, ela trouxe a perda do poder que há no corpo humano. Eu tenho atos súbitos do poder de Deus, que eu estou falando normalmente assim, de repente, é súbito tanto poder que vem. É uma força violenta. Porque o corpo já está dentro dessa dimensão. Quando o seu corpo ele começa a transitar dessa dimensão, saindo dos desejos da carne, ele entra num corpo de santificação. Aleluia. Você vai começar a receber os códigos, o poder de Deus. A unção de Deus vai untar nos teus ossos. Irmão, repara que Eliseu, quando ele morreu, o espírito dele não estava mais ali, a alma dele não estava mais ali, mas o corpo estava ali. Mas os ossos de Eliseu, quando aquele soldado caiu, ressuscitou morto. Que poder é esse que Deus dá ao homem? Só que o nosso problema é que olhamos Elias, Moisés, como se fossem os grandes ícones. Eles são, mas Tiago diz que eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas. E vou te mostrar mais, que Jesus também foi sujeito às mesmas fraquezas, mas sem pecado. Tudo suportou por mim e por você. Você vai entender que pecado, nem aquela questão que deu para você, que pecado, a consequência de maturidade, isso vai sair da tua vida, cara. Nós não podemos aceitar isso. Temos que tratar o pecado como ele tem que ser tratado, severamente. Nós temos que julgá-lo. Vocês têm que julgar os pecados de vocês. Não os pecados julgar vocês. Você está entendendo que existe uma coisa na tua mente, quando os pensamentos mal, malignos, satânicos, essa dualidade que vem na tua mente, essa guerra entre a tua carne e o teu espírito vem? Aprendam a usar a mente do espírito e julgar isso dentro de vocês, cara. Irmão, vocês sabem quanta pressão às vezes? Estou sentado, e por causa de muitas pessoas que estão aqui, coisas que cirando a vida das pessoas, coisas malignas tentam chegar perto de mim. Eu vejo eles. Pensamentos diabólicos, e meu espírito vê eles fora aqui. Eu julgo esses pensamentos, eles caem assim. Você tem que aprender que a oração, o estado de espírito, não é só o falar,
é o andar, é o ser, é um estado de espírito, mental, espiritual, da glória a Jesus Cristo. Vocês estão interessados no que eu estou pregando? Posso continuar? Quando nós começamos a jejuar e a realinhar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Quando o alinhamento começa, fala, quando o alinhamento começa. Eu não estou contando para você uma forma bonita de pregar, não, meu filho. Eu estou falando sério. Eu quero que você entenda, amém? Fala, é assim mesmo. Acabou, não estou rodeando, não preciso de rodeio, não prego rodeio. Nós estamos falando sério. Quando há esse encaixe perfeito, o Espírito, ele volta o domínio sobre a tua carne. Começa os portais entre o teu coração, tua alma, tua mente, com o teu espírito, entrar em sintonia. Aí que vem essas emanações do próprio Espírito de vida que habita dentro de nós. Irmão, Jesus disse, João 7, 37, 36, 37, que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem um rio dentro de você, você não é uma aguinha parada, uma poça de lama, não. Aprenda a se valorizar mais, não se dê o luxo de pecar mais. O pecado é a adoração do diabo, mas a santidade é adoração a Deus. Ser santo é uma conduta de um verdadeiro filho de Deus que preserva o nome e a identidade e a honra do nosso Deus. Você está entendendo? Quando tem um homem santo, ele está honrando o nome de Cristo, honrando o Evangelho. Isso vai trazer grande louvor diante dos anjos da eternidade para vocês. E não só lá, mas aqui também. Eles conhecem o teu testemunho. Cornélio, ele jejuava e nas 3 horas da tarde ele estava em jejum. Ele continuamente fazia 3 práticas espirituais que nós deveríamos fazer semanalmente isso. Ele orava, ele dava, ele jejuava. Jesus, quando ele foi falar do sermão, quando ele começou a ensinar o sermão da montanha, no Mateus capítulo 6, sobre a prática do jejuar, ele uniu a dar, orar e jejuar. São 3 coisas que eu faço quando eu estou em jejum. Quando você entra em jejum, você tem que entender que você está ministrando a Deus e sendo ministrado por Deus. Jejum é uma das ferramentas mais poderosas que o Espírito Santo vai usar para tratar na sua natureza terrena, para purificar a tua genética, para purificar a tua mente, para purificar as dimensões espirituais da sua alma. Fala, a minha alma, ela é tão vasta, fala, tão ampla como o universo. Você não consegue medir a alma de um ser humano, meu querido. Como pode tantas legiões de demônios habitar no corpo de uma pessoa? Porque estão na dimensão da alma. Mas tem diabo, demônios que conseguem entrar na dimensão do corpo. Há espíritos que tomam bruxos, pessoas, que dá força de mais de 100 homens para o corpo físico de uma pessoa. Porque eles transitam da dimensão da alma para a dimensão do físico. Da mesma forma, o poder de Deus transita do meu espírito para a minha alma e para o meu corpo físico. Quando o Espírito de Deus toma nosso corpo físico, nós estamos em jejum no monte, nós estamos debaixo daquele manto maravilhoso de oração. Acontecem coisas loucas. Tanto poder que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Que força é essa? Passar a madrugada inteira correndo no monte, tanta força, gritando. Tanta força. Tanta força, o que é isso? É isso que vocês precisam experimentar. E a única maneira hoje, vamos subjugar a nossa carne aqui dentro, irmão. A nossa carne precisa ter só um lugar. E hoje o lugar dela é na lona. Teu espírito está vencendo a tua carne e vai derrubar hoje. O homem carnal tem que cair. Irmãos, vocês são uma fonte de poder tremenda nessa terra, cara. E nós estamos perdendo tempo com o quê? Por que isso não é liberado? Somos fracos, somos omissos. Porque nós não queremos compromisso. Só experimentarão esses lugares mais altos de poder e domínio nessa terra aqueles que estão dispostos a abnegar a inutilidade da sua carne.